nisso, qualquer dia desse, vou trabalhar nisso. Esqueci da aula. Isso aí. Só abrindo as portas do mercado, né? Diversificar. A gente tem que ser plural, não dá mais para ser singular, não. Boa tarde, sejam todos Estamos muito lá. bem-vindos. Boa tarde, professor José Maurício. Boa tarde a todos que estão assistindo essa live, que vai discutir a temática do SOHO, a sigla para Small Office, Home Office. Eu quero iniciar a live agradecendo também a Valesca Portela, que coordena a extensão do BM, por todo o apoio e planejamento na realização dessa live, juntamente com o nosso núcleo de comunicação social, que está representado aqui pela Gabi, que está dando esse apoio técnico aí para a gente. E já agradecer também ao professor José Maurício pela disponibilidade em estar aqui para compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Então, obrigado a todos que se envolveram para que essa live acontecesse. E, mais uma vez, agradeço a todos vocês que estão aqui participando. Eu vou fazer uma breve apresentação do palestrante dessa tarde, e logo em seguida eu já passo a palavra para o professor. O professor José Maurício, ele é especialista em redes de computadores e sistemas de telecomunicações. Ele atua como consultor de TI, atua também em atividades de consultoria e treinamento técnico nas áreas de projetos de rede de telecomunicações, na Leite ou consultoria. E como professor atua desde 2014 no Centro Universitário de Barra Mansa, onde atualmente ele é professor no curso de Sistemas de Informação. Então, nós temos o prazer de trazer aqui para vocês um profissional que tem esse diferencial de aliar a experiência profissional com a experiência acadêmica. E isso, obviamente, é que credencia o professor José Maurício para atuar como palestrante e mediador em eventos nacionais e internacionais. E o professor José Maurício também tem diversos trabalhos publicados. O professor José Maurício é autor de livros e artigos técnicos na área de redes de computadores, sistemas de informação e telecomunicações. Então, é um profissional que a gente tem muita segurança e liberdade de trazer para vocês, né, mantendo a qualidade dos eventos do BM. É um profissional que, como eu disse, faz esse link muito bacana entre a vida profissional, vida acadêmica, atuação profissional e atuação acadêmica. Fazendo uma breve introdução sobre o que é a temática dessa live, né, o que a gente vai abordar nessa live, o título da live, Mercado SOHO, Nova Realidade, Novos Caminhos, esse título foi escolhido para a nossa live porque o professor José Maurício vai abordar os efeitos práticos da pandemia da Covid-19 no trabalho, algo que alterou fortemente o regime de milhares de empregados que deixaram de bater ponto nas empresas todos os dias e passaram a trabalhar em casa. Diante dessa pandemia, né, de coronavírus, o home office acabou se tornando hoje uma saída para que as empresas possam continuar produtivas durante um período que se faz necessário de reclusão, ou como a gente chama, né, como a mídia chama, período de quarentena. E como lidar com esse cenário, com essa nova realidade em nossas casas e no nosso dia a dia? Essa é uma das perguntas que nós vamos ter a resposta, né, por meio da palestra do professor José Maurício. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor José Maurício, para ele se apresentar até de uma forma mais detalhada e para responder essas e outras questões. Antes de passar para ele, eu queria que vocês deixassem um feedback para a gente, né, sobre a conexão, sobre a imagem com áudio, se vocês estão conseguindo acompanhar direitinho. Se não estiverem conseguindo acompanhar, avisem aí no chat para a gente, tá bom? Qualquer problema, tem um toque para a gente aí no chat.
Professor José Maurício, a palavra é sua. Obrigado, professor José. Aproveitar também para agradecer aí a equipe da UBM, né, que sempre nos permite trazer esse conhecimento, trazer de dentro da sala de aula e deixar para que o público em geral possa realmente ter acesso à informação. Então, eu agradeço a atenção de todos, eu agradeço o esforço que é feito. E realmente a gente está vivendo um momento de home office, né? Nesse momento eu estou aqui na minha residência, criei um estúdio para dar um suporte para a minha parte acadêmica e para todo o meu trabalho, e justamente vivenciando isso, tendo isso no dia a dia, que eu vim buscar justamente, a gente procurou um tema que viesse a ser atual, e a gente vai ver que não parece, mas muita coisa mudou na vida da gente, tá? Então, esse tema de mercado sorro, né, small office, home office, é justamente uma coisa que já existe já há algum tempo, não é uma novidade em termos de tecnologia, mas, de repente, com o acontecimento da pandemia, da Covid-19 no mundo todo, isso se tornou uma máxima na maioria dos locais. Mas fazendo aí uma breve apresentação minha, eu sou da área de tecnologia já há mais de 25, 30 anos, me considero já um dinossauro dessa área, né? E na área acadêmica eu sou professor desde 2003, tive a oportunidade de lecionar em diferentes cursos, né, em diferentes universidades, e estou agora na UBM já há um bom tempo, né, trabalhando com uma equipe muito boa, são excelentes profissionais. E nesses anos todos eu tive aí uma publicação boa, como o professor Jocélio disse, eu participo muito de eventos, participo muito de congressos, e isso permite também uma integração, uma troca de conhecimentos. Publiquei alguns livros, publico artigos em revistas do segmento, então acho que dá para a gente falar alguma coisa a respeito de mercado sorro, né? Dentro desse escopo, né, dentro dessa realidade que nós temos hoje, quem é que não lembra, lá em dezembro de 2019, em plena Avenida Paulista, né, aquele movimento todo da Avenida Paulista, vou colocar aqui a minha canetinha para destacar isso, esse pessoal todo aqui, correndo para cima e para baixo no centro de São Paulo, em dezembro de 2019, e em março de 2020, completamente vazia. Vamos vir aqui para o Rio de Janeiro, Praia de Copacabana, dezembro de 2019, Réveillon, tudo começando aqui, os movimentos do Réveillon, março de 2020, uma praia fantasma. Como diz aquela propaganda da cerveja, isso não é o verão que a gente esperava. Aqui também, os aeroportos, um movimento grande, movimento de final de ano, em dezembro de 2019, e de repente, nada em março de 2020. A Covid-19, essa pandemia, ela veio alterar hábitos, ela veio alterar ritmos de vida, e a única forma de superar isso foi justamente a sociedade se juntar, mas teve muita participação da tecnologia, tá? Muita participação. O significado de home office, ele que é tão falado, né? Vem de um termo, né, que surgiu no final da década de 90. Começou como go home, ou ir para casa, né, ao pé da tradução, mas é pequeno escritório ou escritório doméstico. Sorro, small office, home office, hoje é o que a gente conhece por home office, né? O objetivo sempre foi reduzir custo, tá? O objetivo da ideia do princípio do escritório doméstico era reduzir custo de funcionário. E isso foi possível para alguns segmentos, como jornalistas, como arquitetos, despachantes, né, técnicos de informática, designers e outros segmentos. Porém, dentro de uma indústria, isso não é possível acontecer, você precisa estar ali naquele local. Então, dos anos 90 para os anos 2000, não houve uma grande evolução, um grande desenvolvimento. A internet também, nos anos 90, ela começava a se tornar presente, né? A internet no Brasil, a internet comercial é de 1994, quer dizer que a gente vai completar 20 anos de internet comercial ainda,
E foi o boom da internet, das redes de computadores, que tornou possível o aumento de investimentos já a partir do século XXI, início dos anos 2000. O objetivo do home office é justamente, a partir de um ambiente desprovido de infraestrutura, utilizar o que se tem para fazer funcionar. Vieram tecnologias como as redes sem fio, né, que hoje, dentro da nossa casa, nós recebemos internet. Essa internet ela pode ser entregue até em fibra ótica. Mas eu duvido que as pessoas vão ficar mexendo no seu apartamento ou na sua casa e ficar passando cabos de rede. Então, a gente usa muito esses equipamentos sem fio, roteadores sem fio. E colocamos hoje televisores, colocamos vários celulares, colocamos vários computadores, e sem percebermos, a nossa casa é um home office. Porque nós saímos do trabalho, muitas vezes chegamos em casa e ainda damos continuidade ao trabalho dentro de casa, ou se a gente quer relaxar, né, aquele momento de relaxamento, a gente vai buscar na televisão, vai buscar um filme na TV por demanda e tudo mais, mas nós estamos dentro de um home office já há bastante tempo. Alguns números para a gente se situar no que aconteceu no início de 2020. Uma pesquisa do Instituto de Administração, FA, lá de São Paulo, de abril de 2020, que envolve dados de 139 pequenas, médias e grandes empresas, que atuam em todo o Brasil, né? Esses dados estão aí no link que eu deixei aí. Essa pesquisa colocou o seguinte: o trabalho em casa, levar o trabalho para casa, deixar o funcionário em casa, foi uma estratégia de cerca de 46% das empresas no decorrer dessa pandemia, meses de março, abril. 41% dos funcionários das empresas ficaram em regime de home office. Quase todos os que teriam a possibilidade de trabalhar à distância, ou seja, dos 46%, 41% foi trabalhar em home office. No setor de comércio e serviços, que não estava voltado para home office, mais da metade, 57,5% dos empregados passaram para teletrabalho. E vai ser alguma coisa semelhante ao home office, mas a gente vai ver que tem algumas pequenas diferenças. E as pequenas empresas, esse percentual também ficou acima de 50%, ficou em 52%. Ou seja, em segmentos que não estavam inicialmente preparados, tiveram que virar a chave de uma maneira rápida e de maneira contundente, porque mais de 52% da mão de obra é gente pra caramba, né? Outros números. 67% das empresas relatam dificuldades em implementar o sistema de home office. Por quê? Porque todo mundo foi pego despreparado. Todo mundo precisava trabalhar, mas nem todas as empresas estavam estruturadas. Imaginem um centro universitário, uma faculdade. Aí vem o aluno, né, fala para o professor: professor, a faculdade tem ensino à distância. Claro, meu aluno, é um percentual, não é 100% da faculdade. E, de repente, teve que se construir uma estrutura, preparar pessoas que não estavam preparadas para isso, não esperavam isso. Então, você tem aí dificuldades. Então, 67% também é um número bastante expressivo. Outro número expressivo: o desconhecimento de ferramentas de comunicação foi um obstáculo para 34% das empresas, e as dificuldades de funcionários acessarem esses ambientes virtuais, né, que foram criados, mais 34%. Então, vocês vejam que mesmo você correndo atrás, mesmo você buscando a tecnologia, tem problema de internet, tem problema de infraestrutura, o ambiente não é propício, e a gente vai entender que o home office veio impactar também na nossa privacidade, não porque a gente já não trouxesse trabalho para casa, mas a gente teve que estruturar de uma forma totalmente diferente e vivenciar isso 24 horas por dia. Outro fator: a atualização das áreas de tecnologia, de TI, né, foi um ponto levantado como dificuldade por 28% das empresas. Percebe-se que aí tem um número menor,
Porque empresas que lidam com tecnologia, de alguma forma, já têm alguma estrutura, já tinham alguma estrutura. Vejam essas lojas de comércio, grandes magazines, todas elas, ou a maioria, né, delas, já tem uma estrutura de comércio eletrônico. Eles só tiveram que reforçar esse serviço. Então, as plataformas, elas foram, se tornaram mais parrudas, tiveram que ser mais preparadas, mas as empresas já dominavam a tecnologia. Restou, nesse número menor aí, as empresas que tiveram que investir porque não tinham nada a respeito. E, por último, aqui, um número também interessante. Poucas empresas ofereceram suporte material aos funcionários para implementação de teletrabalho. Ou seja, a gente vai perceber que todos encaravam o seguinte: você vai trabalhar de casa, usa os recursos de casa. 9% ajudavam em custos de internet, 7% em custo de telefonia. Então, você vê que foi uma necessidade que surgiu e um compartilhamento de interesses, tanto do empregado, para se manter dentro do trabalho, se manter conectado à empresa, quanto a empresa precisando daquele empregado. Se a gente seguir nisso, 50% das empresas disseram que a experiência do teletrabalho superou as expectativas nesse momento. Vejam que esse estudo, esses números, eles se referem a março e abril. É um trabalho que foi passado no mês de maio. Nós estamos agora em setembro para outubro. É claro que esses números já se movimentaram, mas a gente percebe que muitas empresas viram no teletrabalho, no home office, uma grande oportunidade de negócio realmente, implementaram isso e vão tornar isso efetivo. 44% acharam que o resultado foi dentro do esperado, apesar de todas as dificuldades. Porém, 36% não pretende manter o trabalho à distância após a pandemia. Logicamente, gente, nós temos atividades que elas vinculam a presença no local de trabalho. Atividades produtivas, atividades em ambiente industrial, outras atividades que dependem da presença física, da operação física, da manutenção física, foram bastante prejudicados, estão prejudicados. Então, esses números se referem a esse público. 34% tem intenção de continuar o teletrabalho para até 1/4 do seu quadro, ou seja, vai mudar a estrutura da empresa, eles vão rever esses quadros, e os outros 29% querem manter o home office para pelo menos metade do quadro de trabalho, ou até todos os funcionários. Então, nesses números, a gente já percebe que as cabeças mudaram, o esforço que foi colocado para se chegar até aqui, não se quer perder esse esforço. Vejam, por exemplo, uma parte, a área de educação, os professores, as faculdades investiram em estrutura. Os professores investiram em conhecimento, desenvolveram técnicas, lançaram páginas no YouTube, criaram meios de comunicação para o Google Meet, por Microsoft Teams e outras ferramentas. E eu acho que todos perceberam realmente a validade disso e vão aproveitar isso. Então, aquela velha frase, né, o novo normal é o normal agora. Não existe mais novo, é o presente. E eu estou falando aqui de teletrabalho e home office, né? Teletrabalho e home office não são a mesma coisa. Apesar de possuir alguns atributos, alguns significados próximos, eles têm atributos que são distintos. O termo home office é escritório em casa, né, no pé da letra. Nesse caso, aquele profissional ele pega a estrutura na própria residência e realiza seus trabalhos como se estivesse alocado na empresa. Pode ser uma questão, por exemplo, do Covid, como nós tivemos agora. Pode ser uma questão de conveniência para ambos. Hoje, os contratos de trabalho permitem essa flexibilidade, né? Mas ele vai usar sua própria estrutura na sua residência para executar suas tarefas.
O teletrabalho, segundo a consolidação das leis de trabalho nacional, né, da lei brasileira, diz que o teletrabalho é prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. É como se fosse uma extensão da empresa. Você transforma a sua casa numa extensão da empresa. Ah, mas quando eu trago o trabalho para casa, não estou fazendo isso? Bom, você fez isso por opção. No teletrabalho faz parte do escopo, constituindo aquela atividade. Então, a prestação de serviço de teletrabalho, ela também pode acontecer em qualquer lugar, não necessariamente só na residência. Você pode ter um escritório em separado, um desses escritórios de permanência rápida, me falhou agora o nome, e você pode utilizar ele para o seu trabalho. Você está fazendo um teletrabalho. E pode ser também prestado na própria residência, mas com essa diferenciação. Já o home office, o trabalho é realizado remotamente, de maneira eventual, não é uma coisa de contratual, está escrito que a sua atividade é fora da empresa. Pode acontecer também, aí, com base em contrato, veja que eu estou sempre batendo contrato, porque isso tem que estar escrito, né? E vai ser usado em caso de emergência, por exemplo, no caso da pandemia, no caso de enchentes, no caso de greves, onde a gente não consegue chegar ao nosso local de trabalho. Então, o home office, ele é entendido como uma atividade eventual, porque um funcionário de uma empresa, por exemplo, ele pode viajar a trabalho, pode viajar a serviço e utilizar, por exemplo, o ambiente do hotel, ou o local que ele tiver, como um meio de se comunicar com a empresa. Mas ele não tem um ponto fixo para ser o local de teletrabalho dele. Nem todas as atividades em home office se utilizam de tecnologia, tá? Porque quando a gente fala de home office hoje, nós estamos falando de usar a internet, nós estamos falando de usar várias ferramentas, inclusive ferramentas de edição de imagem, ferramentas de edição de vídeo. E o teletrabalho, eu posso utilizar uma ligação, eu posso usar telefone, eu posso usar uma linha de telefonia, eu posso fazer aí um serviço apenas de call center ou de telechamada, qualquer coisa do gênero. Então, tem os seus nuances, tem as suas diferenças. O home office, ele se caracteriza como teletrabalho quando você une a todas essas tecnologias da informação, quando ele não é eventual, ou quando, dentro dos regulamentos da CLT, como não se configura em trabalho externo. Então, vejam que hoje, na situação que nós estamos, no fundo, nós temos teletrabalho e home office. E, simplificando tudo, todo mundo tem home office. Aqueles que, eventualmente, não podem ficar dentro da residência e têm que estar na empresa, estão se submetendo também a trabalhos esporádicos de home office quando estão na sua residência. Aí vem aquela questão, que já também é uma outra matéria, foi um assunto levantado na página de economia do UOL, em junho desse ano, sobre perda de produtividade. Já viu naqueles números anteriores que não necessariamente vai ocorrer perda de produtividade, até porque, se ocorresse, as empresas não iam querer permanecer dentro desse segmento, né, dentro dessa linha. Então, a gente tem que, dentro dessa pesquisa, já mais recente, vejam que é junho de 2020, a percepção dos executivos sobre os 3 primeiros de home office é que esse período serviu para mudar a cabeça de muita gente, foi a quebra de muitos paradigmas dentro de algumas empresas, se implodiu, se desfez aquele mito de que se você está em casa, você não produz. Então, aquela perda de comprometimento com descentralização do trabalho fora do escritório não é uma coisa que se atestou e se viu justamente o contrário. Em alguns segmentos, a produtividade aumentou 70%. Veja que é um número muito grande. 70% dos executivos no Brasil ficaram motivados a continuar com essa forma de trabalho a partir de suas casas, mesmo com o final do isolamento compulsório. Por quê?
Eles investiram, criaram um ambiente propício para o trabalho, que facilita, que lhes permitem uma interação tanto na família quanto no trabalho. Então, 70% é um número bastante significativo. E essa expectativa é uma nova realidade, onde várias mudanças dentro das corporações estão acontecendo. Como eu disse, houve uma quebra de muitos paradigmas, como perda de produtividade, que o funcionário em casa vai ficar brincando, vai ficar mexendo com as coisas de casa, vai esquecer do trabalho. E o que a gente observa, realmente, é que o que nós fomos levados, né, é a buscar o melhor ambiente possível, a melhor condição possível para equilibrar trabalho e lazer, família e obrigação. Então, se a gente pegar dentro dessa linha o que eu estou falando sobre home office, a gente tem vantagens e tem as desvantagens. Para alguns, a proximidade com a família, a independência do trabalho, desde que você consiga realmente produzir, e a redução de custos, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, isso aí é um fato. Você fica em casa, você pode acompanhar o andamento da sua família, da sua casa, das suas coisas, tem tempo para resolver várias coisas, você tem independência para formular os seus horários, é claro que isso requer disciplina, isso requer se ter aí um quadrado, né, um quadrinho para se ler e realmente cumprir, e redução de custos. É custo com veículo, custo com passagem, custo com deslocamento, custo com alimentação, porque todos nós sabemos que saiu de casa a gente está gastando, né? E uma vez dentro de casa você pode se planejar, você pode realmente trabalhar esses custos. Por outro lado, toda moeda tem seus dois lados, tem a questão da privacidade pessoal. Você tem que criar um ambiente que nem sempre é o melhor possível para você ter privacidade, para você poder desenvolver a sua atividade. É o filhinho que entra querendo um aconchego, é um animal que aparece de repente, é uma obra no vizinho do lado, isso aí atrapalha. Outro, excesso de carga de trabalho. Também isso foi constatado, as pessoas, elas tendem a trabalhar mais, tendem a se esforçar mais. Então, essa questão da disciplina, de se ter horários, de se ter essa questão de dosar, é uma coisa necessária. Então, excesso de carga de trabalho pode vir a ser uma desvantagem. E outra seria a diminuição de troca profissional. Vejam que eu falei que eu participo de eventos fora, eu participo de congressos, e todos os eventos, sem exceção, todos os eventos que eu deveria participar esse ano foram cancelados. O evento presencial, o congresso, aquela coisa daquela troca realmente, ela fica prejudicada. Você é obrigado a buscar as mídias, é obrigado a buscar o contato virtual, né, para poder se integrar. Então, essa diminuição da troca profissional, ela tende realmente a acontecer, mas nós estamos falando hoje numa situação atípica, radicalmente atípica, onde essa diminuição de troca profissional se deve justamente a protocolos de saúde. E eu tenho a plena convicção que, uma vez passada essa fase, descoberta uma vacina e se estabelecido uma realidade que seja realmente factível, porque hoje a gente vive uma realidade de filme, né? Acho que a maioria ainda vê os efeitos da pandemia em muitos locais. Eu acredito que pessoas de vários locais estejam ouvindo, estejam vendo essa live. Então, cada estado tem uma realidade, cada cidade tem uma realidade. Então, essa é algo assim de ficção que a gente está vivendo. Quantas vezes a gente já viu isso em filme? Então, eu acredito mesmo que essas desvantagens, elas possam ser trabalhadas e possam ser melhoradas. Então, eu vejo o home office mais como vantagem do que desvantagem. E é claro, né, a gente fica pensando, mas você falou de um monte de coisa, falou de números, falou de ter disciplina. O que você sugere em termos de a gente conduzir isso? Gente, não tem muito que reinventar a roda, né?
Então, eu peguei aqui alguns itens que eu chamei de top dicas, né, que vocês vão encontrar em vários lugares, várias páginas de internet vão tocar de alguma forma nisso. Então, quando a gente trabalha em home office, e é o trabalho, aquela vivência profissional, o ideal é a gente trabalhar com padronização, com disciplina, como eu falei. Combinar uma estratégia para se comunicar, ver o melhor aplicativo, aquele que atende de uma maneira melhor a toda a coletividade. Nós temos aí um naipe, uma coleção grande de aplicativos hoje, de soluções. Não são necessários equipamentos de primeira linha, top de linha, para isso funcionar. Vejam que, nesse momento, nós estamos fazendo uma live, eu estou na minha residência, o professor José está lá na residência dele, tem o pessoal de suporte na UBM, fazendo toda essa retaguarda, e eu estou usando um computador comum, um computador que eu uso para trabalhar, que eu uso para dar aula, que eu uso para estudar, e funciona perfeitamente. Então, é uma questão de ajustar os recursos que se tem, primeira coisa. Segunda coisa, videochamada. É legal você poder ver o outro, você poder trocar conhecimento, você conversar com outra pessoa, ainda que ela esteja ali numa tela e as outras estejam numa tela. A gente vê que é importante essa comunicação, é importante se mostrar e se apresentar, porque vai mostrar que você está comprometido e os outros também vão ficar comprometidos. A gente vê nesses programas de TV, Faustão, vê em outras televisões aí, a plateia hoje é virtual, são câmeras, são monitores, e trazem aquela sensação realmente de unidade. Então, videochamadas, tem várias ferramentas para isso. E o terceiro aqui, ó, manter a rotina. Não é porque estamos em casa que nós vamos ficar de pijama. Não é por causa disso que nós vamos fazer igual o apresentador do telejornal do passado, né, de terno e gravata, e vamos ficar de sungão, vamos ficar todo despojado, né? Mas também não precisa ficar de terno e gravata. Eu acho que buscar sempre o equilíbrio é o importante. Para o ser humano, qualquer coisa que saia do lugar da tranquilidade incomoda, né? Então, nós temos que buscar o meio termo, buscar um momento de relaxamento, uma situação onde a gente possa se vestir compatível com o ambiente para uma videochamada, possa atender, inclusive, eventualmente, algum cliente, algum colega que venha a nos procurar. Então, é buscar um equilíbrio. A rotina requer equilíbrio. E mais duas. Qualidade de vida. Cuidado com a bola, gente. Essa bola quase me machucou um dia desse. Qualidade de vida. Reserve momentos na sua agenda para levantar da mesa, caminhar pela casa, ou pelo apartamento, ou pelo playground, olhar para o céu, se alimentar, beber água. Às vezes nós esquecemos de beber água no local de trabalho, porque a gente fala, aqui não tem água, o bebedouro está longe. Eu estou dentro de casa, eu posso beber minha água, eu posso aproveitar o que está perto ali. Lembre-se que antes do seu computador, você precisa que a máquina, que é o seu corpo, funcione perfeitamente. Como se diz, mens sana in corpore sano. A mente sadia num corpo sadio. E outra que só a pessoa, cada um sabe de si, é qual é o seu pico de produtividade, qual a melhor dinâmica para o seu trabalho. Daí aquela flexibilidade ser interessante. Algumas pessoas, elas produzem melhor pela manhã, outras produzem melhor à noite, outras à tarde, algumas ouvindo música, outros preferem silêncio. Cada um deve ajustar e deve procurar a situação que fica melhor, para você se sentir confortável. Trabalhar dentro de casa pode ser um prazer ou pode ser um martírio, da mesma forma que está no local de trabalho, ok? Bom, home office, gente, é uma coisa que chegou, que está aí, que não vai deixar de existir simplesmente porque vai acabar a pandemia. A forma de se levar hoje é que é diferente. Como nós vamos conduzir isso daqui a 6 meses, daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano, vai depender das nossas relações dentro do nosso mercado de trabalho, junto às nossas equipes, aos nossos colegas e também junto aos nossos familiares. É algo que pode ser realmente muito produtivo,
e facilitar muito a vida da gente, ou pode ser também um fator que não vai ser grande representação, como em determinados segmentos, que não tem como se implantar um serviço à distância, um trabalho à distância. Mas tenho certeza que, do que nós vivenciamos no início de 2020, 2021 promete um chaveamento para uma realidade que teve o marco zero em março de 2020, mas home office, teletrabalho e todas as evoluções que vão vir a partir daí chegaram para ficar. Agradeço aí a atenção aí, agradeço ao professor Jocélio que está acompanhando aí, e aguardar aí as perguntas do pessoal que nos assistiu aí, né, professor? Vamos ver aí o que a gente vai ter de audiência, né? Se eu não fiquei falando sozinho, né? Seu microfone está fechado, professor. Parabéns, professor, pela excelente palestra. Tem um pessoal acompanhando a gente, quem quiser mandar perguntas, né? Eu achei muito interessante essa última pausa que você falou sobre a qualidade de vida, né? Tem vários estudos hoje, eu tenho até uma pergunta para fazer, mas só sobre essa questão da qualidade de vida, eu achei muito interessante, porque tem estudiosos hoje, tem pesquisadores, né, já fazendo a correlação entre a obesidade e teletrabalho, né, ou home office, né? Assim como tem outras áreas do conhecimento tratando também a questão do isolamento, né? Porque uma das desvantagens do home office é isso, né? Você não tem aquela proximidade das relações pessoais, o bate-papo no corredor, a pausa para o cafezinho com os colegas, né? Eu achei muito interessante você ter colocado isso, porque, de fato, é algo que veio junto com essa mudança, né? E uma pergunta que eu queria colocar, professor, eu não sei até que ponto faz sentido essa pergunta, sobre essa questão do teletrabalho ser uma tendência. Você acha que as empresas vão passar a contratar funcionários exclusivamente para o teletrabalho, ou você acha que isso vai passar a ser só uma ferramenta mesmo? Ou seja, a empresa vai continuar contratando o trabalhador para estar lá fisicamente, e isso vai ser só uma ferramenta, né? Algumas funções ele delega para teletrabalho ou para home office. O que o senhor acha disso? Hoje, a questão da qualidade de vida, ela acaba entrando nesse contexto, porque na mesma medida em que as pessoas buscam tecnologia, né, nós nos acomodamos com a tecnologia. Então, quando a gente está numa situação de conforto, né, tudo à mão, me faz lembrar aquele desenho de um robozinho da Disney, onde o mundo tinha acabado, as pessoas estavam em naves espaciais, o robozinho foi mandado para a Terra, né, para verificar se era possível ainda a existência de vida. E naquela nave, todas as pessoas ficavam acomodadas, né, não se movimentavam para nada e simplesmente esqueceram que tinham que movimentar a máquina que era o corpo delas. Uma animação muito boa, né? Eu não me recordo, eu acho que a assistência, quem estiver nos assistindo pode dar dica e lembrar. Muito bom. É isso aí. Bom, e sobre a sua pergunta, eu já li, já vi muitos trabalhos hoje de empresas, principalmente nos segmentos mais de serviço, empresas de tecnologia, que já utilizavam home office e, de repente, perceberam que poderiam fazer novas alterações e ir muito mais além. Empresas como a Google, como a própria Microsoft e outros gigantes aí, elas já tinham uma política de home office para vários segmentos dentro das suas holdings, né, dentro das suas corporações.
E hoje, com essa pandemia, com toda essa questão, eles reforçaram essa tendência e vão fazer novos lançamentos em termos de produtos que vão auxiliar o home office. Como eu falei também, existem segmentos que se tornam inviável o home office. Hoje, por exemplo, se a gente pegar aqui para a nossa realidade, nossa região, nós temos aqui um polo metal mecânico, com montadoras, com siderurgia e tudo mais. É preciso a presença de funcionários nesses ambientes, hoje. Mas vamos extrapolar daqui a alguns anos, 20, 30 anos, robôs fazendo essa atividade. Qual será a necessidade de ter uma pessoa ainda naquele ambiente? Será que ele não pode controlar remotamente aquilo? Será que realmente vai haver necessidade de escritórios ou de bases operacionais para garantir a presença do funcionário para que ele faça aquele trabalho? Porque, no final das contas, nós vamos para um determinado lugar para dizer que nós estamos ali, para bater um ponto, para registrar uma presença. Nem sempre o mais relevante é a atividade que a gente faz. Às vezes é mais relevante a nossa presença. E nós sabemos, nós temos aí inúmeros exemplos disso no Brasil e no mundo todo. Então, eu vejo que, para um horizonte próximo, vários segmentos vão permanecer como estão hoje, emergencialmente, lançando mão do home office e fazendo um revezamento de suas equipes, mas a longo prazo, eu acredito realmente que vários segmentos vão migrar fortemente para esse tipo de atividade. Nós vamos ter desvinculação, justamente, do local de trabalho para a produção do trabalho. Não há necessidade nenhuma. Vamos pegar um exemplo nosso. Nós estamos no meio acadêmico. Nós sabemos que a presença em sala de aula é algo bastante interessante, algo muito importante no relacionamento com os nossos alunos. Nós tivemos que nos reinventar em termos de utilização de uso da tecnologia para continuarmos próximos desses alunos, ainda que remotamente. Existem atividades que nós sabemos dependem de presença no laboratório, alguma coisa que o contato humano não é superado. Mas isso acaba sendo mais, hoje sendo mais filtrado, sendo mais ponderado em termos de prática, porque a gente viu que é possível fazer isso. Então, por que não houverem outras mudanças em outros segmentos? Não só serviço, mas no próprio segmento industrial, no segmento de outros manufaturas, por exemplo. Aí, vamos falar, no campo, é preciso ter hoje ainda a presença de um operador numa máquina. Nós sabemos hoje que tem máquinas controladas à distância. O operário ali, o dono ali, o agricultor, ele pode ficar na residência dele cuidando daquelas máquinas. Inclusive, tem filme de ficção que mostra isso. Então, tem muita coisa que a gente vê na ficção que está se tornando realidade. Por quê? Um fato muito interessante, para fechar essa sua questão, espero estar respondendo. Já observaram que a humanidade ela evolui nos grandes problemas? Foram nos períodos de guerra que houveram as grandes descobertas, grandes avanços tecnológicos, seja a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria e outras guerras que já houveram. Ou seja, agora, em um momento de pandemia, onde o ser humano se reinventa mais uma vez e traz novas formas de encarar coisas que já existiam. Então, quando eu falo de home office, eu estou falando uma coisa que tem 30 anos, gente. E ela foi simplesmente repaginada. Então, eu vejo, sim, que, para o momento imediato, alguns segmentos não. Mas, no futuro, várias atividades vão ganhar roupagens novas, até porque novas atividades vão existir, tá bom? Perfeito, muito obrigado, professor José Maria. Tem mais uma última pergunta. Primeiro, o Antônio Pereira está parabenizando você pela excelente palestra. Tem uma pergunta, vamos encerrar com ela, do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes me mandou no zap aqui, é um grande amigo lá da UF, estudamos juntos no curso de gestão pública. Eu vou ler a pergunta dele, tá, professor? Eu pedi para ele colocar no chat, ele me mandou no zap mesmo. Ele pergunta o seguinte, que hoje discutem muito sobre o gargalo das telecomunicações.
Aí ele até explica, né, que a pessoa às vezes tem um computador muito bom, o material é de muita qualidade, ele tem aplicativos altamente inovadores, só que a internet dele é ruim. Aí ele pergunta, essa popularização do home office, do teletrabalho, a tendência é que a telecomunicação no nosso país também avance? Boa pergunta. Eu vivencio isso. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que está no mercado de trabalho, sou uma pessoa da área de tecnologia. Tive a satisfação de ser gerente de operação de provedores de internet. Então, eu conheço muito bem essa realidade. Trabalhei em empresas de telecomunicações, trabalhei nas grandes empresas de telecomunicações. Na Oi, trabalhei na Brasil Telecom, trabalhei, enfim, nessas empresas e vivenciei essa realidade desde 1994. Então, eu conheci o que eu brinco de internet acorda, né? Que você tinha aquele modem discado, acordava meia-noite, 1 hora da manhã, para conseguir um pulso só para ficar conectado e rezava para não cair a conexão. E mal sabia que o pessoal que ficava nas estações te derrubava porque tinha que dar vez para os outros também, né? Mas é bem colocado. Só que eu vejo de uma maneira global essa questão de internet. O Brasil pode investir em infraestrutura nos anos 2000. O último grande investimento brasileiro em infraestrutura das operadoras, com pressão do governo federal, foi em torno de 2005, 2009, no máximo, se eu for muito bonzinho. A partir daí, nós estamos vivenciando o que já existia. Não foi feito nada de novo, não tem nada extraordinário, não se fez nada extraordinário. A gente trouxe tecnologia de fora, implementou tecnologias que já estão ficando ultrapassadas lá fora, mas estamos usando aqui e funciona. A internet nossa, ela vem de uma evolução bastante grande. Há 15, 20 anos atrás, era inimaginável você ter fibra ótica na sua casa. E na região sudeste, né, no sul do país, na região sudeste, mais fortemente, nós temos várias empresas que prestam serviço de internet por fibra ótica. Não que a fibra ótica em si seja o elemento de gargalo. Na verdade, o gargalo está nos grandes centros de distribuição, que são os pontos de troca de tráfego que nós temos no Brasil, os PTTs. E o seu colega aí, eu esqueci o nome, ele deve saber disso, porque a UF ela faz parte de um grupo de universidades que estão dentro de um anel de tecnologia para suporte acadêmico, né? Então, existem os pontos de troca de tráfego que eles estão sobrecarregados, porque a demanda que existe é muito grande, a procura é muito grande, os provedores de internet não conseguem oferecer um serviço à altura, não conseguem acompanhar isso, e a tecnologia, gente, ela evolui muito mais rápido do que a gente pode acompanhar. O investimento que se faz em termos de tecnologia, no lançamento de uma fibra ótica, por exemplo, vou pegar um exemplo bem bobo, fibra ótica ali no poste da rua da sua casa. Aquilo ali custa dinheiro. E não dá para ficar trocando equipamento de tempos em tempos. Então, houve uma desaceleração há 10 anos atrás, nós estamos correndo atrás do rabo, essa que é a verdade, e isso impacta, sim, a qualidade da internet impacta. Mas, aí que vem o grande mais da história, né? Que aí entra ali, igual está aqui no fundo aqui, ó. Sistemas de informação. É o momento de se reinventar, de se criarem aplicações, aplicativos, soluções que se ajustem ao que nós temos. Não adianta você trazer para mim o melhor, the best, porque isso não vai funcionar. Eu quero alguma coisa que me atenda dentro dos recursos que eu tenho. No mercado, hoje, nós temos máquinas que são um padrão regular, em termos de configuração, que nos permitem rodar aplicações padrão em termos de configuração. Se eu tiver uma internet que suporte isso, e há um caminho para se chegar a isso, é um passo. Agora, se eu não tiver sistemas, aplicações que se adequem a isso, não vai adiantar nada também. Então, é um conjunto. Eu preciso de internet boa? Preciso. Muitas regiões do Brasil não têm sequer rádio. Muitos locais do Brasil funcionam por linha de escada,
ou aquele radinho meia boca que você fica literalmente com a sua mãozinha para cima buscando sinal. Nós estamos falando de um país que tem dimensões continentais, com realidades muito diferentes, que são totalmente impossíveis de serem comparadas. No Sudeste, na região que nós estamos, nós temos 15, 20 provedores numa região oferecendo fibra ótica. Existem regiões do Norte e Nordeste que não tem um fazendo isso. Eu posso descer um pouquinho para o lado, Minas Gerais, interior de Minas, Goiás, você também não vai encontrar. Então, falar de home office para esse pessoal, falar de tecnologia para esse pessoal, onde nem a internet chegou, é querer levar para o homem que está na idade da pedra conceitos de que a roda pode ter um pneu que pode ser mais macio. Então, eu concordo que precisa melhorar a infraestrutura, precisam os provedores de serviço, de modo geral, melhorarem o serviço que prestam e aprenderem a fazer o que eles têm que fazer de melhor. Eles sabem fazer, todo provedor sabe, eles sabem disso. E também, quem produz os sistemas que vão nos impactar enquanto usuários, também vejam que nós precisamos de alguma coisa que seja real para as situações que nós temos hoje. Beleza? Perfeito, professor. Brilhantemente respondido. Professor José Maurício, eu quero agradecer pela brilhante palestra mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aí nos assistindo. Essa live faz parte de um programa, né, Extensão Mais Você, coordenada pela Valesca Portela, também deu todo apoio para que a gente estivesse aqui hoje. Eu vou dar umas considerações finais para o senhor, professor. Você pediu para falar um pouquinho sobre o curso, né? E logo em seguida a gente está encerrando, tá ok? Ok. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Vejo que falar tecnologia pode abrir para vários elementos e não é possível separar a tecnologia do ser humano hoje. Cada vez mais, a tecnologia depende do homem e o homem depende da tecnologia. Nós aqui na UBM, no Centro Universitário de Barra Mansa, nós temos aqui profissionais que têm trabalhado muito arduamente com isso, nós temos alunos que sabem desses esforços, as equipes que trabalham tanto na retaguarda, administrativo, financeiro, os professores que estão na linha de frente, ainda que não estejam em sala de aula, estão nas suas residências, estão se reinventando, né, para isso. Então, hoje, o curso de Sistema de Informação do UBM, ele traz justamente esse recado para os alunos, busca introduzir os alunos justamente no mercado de trabalho, que é bastante volátil hoje, mas trazendo uma realidade que seja compatível com o mercado, além do conhecimento acadêmico, além dos pré-requisitos em termos de conhecimento de tecnologia, mostrar para eles que a tecnologia é uma coisa humana, que nós somos falíveis, nós podemos errar, mas o objetivo sempre que deve ser perseguido é realmente conseguir o melhor que a gente pode, é fazer com que as coisas realmente aconteçam da melhor maneira possível, ainda que não seja 100% como a gente queria. Então, agradeço aí a todos, agradeço ao professor Josélio, agradeço aí a Gabi, que está aí comandando aí por trás aí nossa transmissão, e agradeço também a todos que nos brindaram, né, com a sua presença, com a sua assistência aí, e quaisquer reclamações, qualquer coisa, vocês podem reclamar com eles, que eu não tenho nada com isso, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, professor, obrigado a todos, e assim encerramos a nossa live. Até a próxima.